Uma das características mais fundamentais de uma cosmovisão cristã é a distinção entre Deus, o Criador, e tudo mais. Essa diferença afeta tudo o que é significativo em nossa vida, mas a gravidade natural do homem pecador tende a nos puxar noutra direção, para o colapso dessa distinção, minimizando o abismo entre Deus e a criação. Queremos que ele seja apenas uma versão maior de nós, apenas um pouco fora de alcance, de modo que, com frequência, alguém sugere que, se empilharmos apenas mais algumas almofadas no banco do motorista, poderemos olhar por cima do painel e dirigir esse mundo direto para o céu. Mas Deus é um ser totalmente diferente de tudo mais em toda a existência. Vamos explicar por que essa é uma ótima notícia. Imagine dois círculos, um muito grande acima de outro círculo muito pequeno, com um grande espaço entre eles. Essa é uma maneira de ilustrar o fato de que nem sequer estamos no mesmo círculo que Deus. Ele é totalmente diferente de tudo o que existe. É claro que, assim que começamos a listar as diferenças entre Deus e todo o resto, nossa ilustração se torna totalmente inadequada. Por exemplo, Deus é infinito, ou seja, literalmente, ele não tem fim de forma alguma. Deus é ilimitado. E é por isso que um grande círculo nem sequer começa a ilustrar o quanto ele é diferente de nós. Deus continua se estendendo em todos os sentidos, em todas as direções. Ele transcende totalmente o espaço, o tempo e todos os outros limites da criatura. Tudo o mais no círculo menor, toda a criação, é finito e contingente. Tudo isso tem limites e é dependente de muitas maneiras. Dentro do pequeno círculo da criação está o universo inteiro, cada galáxia, cada estrela, nosso planeta, todas as árvores, todos os animais e pessoas, até mesmo todos os anjos. Tudo isso depende de Deus para sua existência em virtude de ter sido criado. Deus não foi criado e não precisa de nada. A criação também está vinculada a tamanhos e formas específicos e à composição e natureza dos materiais e, portanto, tem inúmeras outras necessidades. Toda a criação é sustentada por Deus, por meio de sua provisão de energia, combustível, alimento, calor e certas funções. E Deus não é nada parecido com isso. Não há nenhum processo em Deus, nenhuma engrenagem, função, parte, combustível, composição, nenhuma mudança. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, como diz Tiago 1,17. Deus simplesmente é. Os teólogos chamam isso de simplicidade de Deus. Ele é tudo o que ele é, o tempo todo, de todas as formas, para sempre. Deus é o Eu Sou, Êxodo 3,14. Tudo no círculo da criação se desvanece com o tempo. Em tempos remotos, diz a Bíblia, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, 25 a 27. Tudo passou a existir em algum momento, ou passará a existir em algum momento. Se desenvolverá, mudará, crescerá, se desgastará e, em outro momento, deixará de existir. Aquela estrela se apagará, aquele sistema solar entrará em colapso. Aquela árvore morrerá, cairá e apodrecerá, e todo ser humano nasce, vive por algum tempo e depois morre. Toda a criação passa, só Deus permanece o mesmo. Deus não é apenas infinito em seu ser, mas também em sua perfeição. Ele é a plenitude da bondade, do amor, da justiça, da fidelidade, da paciência, da glória e da alegria. E é por isso que também é verdade que ele não tem paixões instáveis. Deus é todas as virtudes em total plenitude. Ele não pode se tornar mais amoroso,
mais alegre ou mais justo, porque isso implicaria em algo bom existe fora dele. E isso também implicaria que algo lhe falta. Mas Deus não tem falta de nada. Ele não precisa de nada. Ele é completamente autossuficiente, autossustentável, eternamente e para sempre, sem começo e sem fim. Já deve ter ficado claro, mas esse abismo entre Deus e a criação não é uma diferença quantitativa, mas qualitativa. Não é como se você tivesse os pensamentos certos ou dissesse as palavras certas, poderia de alguma forma se transportar para Deus. O finito simplesmente não consegue alcançar e tocar o infinito. Alguns pensadores que se achavam sábios sugeriram tolamente que pode haver algum tipo de cadeia de seres, emanações de Deus, talvez deuses menores ou seres celestiais, ou homens altamente iluminados que podem formar algum tipo de escada para o céu. Certa vez, um grupo de pensadores que se achavam sábios construiu a Torre de Babel. Mas Deus teve que descer para ver a pequena partícula daquele projeto de construção. Ao mesmo tempo, pelo fato de Deus ser infinito, ele preenche tudo. Ele não é limitado por nossa finitude, tempos, estações, espaço, distância ou qualquer outra coisa. Portanto, ele não precisa realmente descer, mas com isso, a Bíblia está nos ensinando que, mesmo quando o homem fica na ponta dos pés, ele não chega nem perto de alcançar Deus, embora Deus esteja sempre em toda parte. Não há nenhum lugar aonde alguém possa ir para se afastar da presença de Deus. Salmo 139, de 7 a 12. Dessa forma, ele é infinitamente transcendente, e porque isso é verdade, ele pode ao mesmo tempo ser infinitamente imanente e infinitamente próximo de nós. Portanto, não há graus ascendentes de divindade. Há apenas a natureza criada e finita, um abismo infinito e a natureza infinitamente perfeita de Deus. Nenhuma criatura jamais poderá dar um passo sequer sobre esse abismo. Não podemos ir até ele. Mas a boa notícia é que o infinito Deus Criador pode e, de fato, transpõe esse abismo até nós. Não podemos ascender a ele por nós mesmos, mas ele graciosamente condescende para conosco. Ele desce e nos eleva. Quando Deus infinito transpõe o abismo criador, criatura até nós, chamamos isso de revelação. Não podemos encontrar a Deus, mas ele se revela a nós. Como Francis Schaeffer disse certa vez, ele está lá e não está em silêncio. Deus se revela a nós por meio de sua palavra. Ele faz isso, em primeiro lugar, por meio da sua própria criação. Os céus declaram a glória de Deus. Todos os dias, o universo inteiro está falando sobre o seu Criador em todas as línguas. Está no Salmo 19. Isso é chamado de revelação natural. Ela inclui o fato de que as pessoas são feitas à imagem de Deus. Nós, homens e mulheres, fomos feitos para refletir a Deus em nossa criatividade, trabalho, fala, pensamento, adoração e comunhão com o nosso Criador. Nós fomos criados para ter essa comunhão com Deus, não apenas por meio da revelação natural, mas também da revelação especial. Deus falando diretamente ao homem. Hebreus 1:1 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A Bíblia inteira é o registro autoritativo e perfeito de Deus falando aos homens. Agora, se você está pensando cuidadosamente sobre tudo isso, deve estar se perguntando como é possível que o Deus infinito tenha falado com Adão ou Abraão. O que significa dizer que o Deus infinito possa falar uma frase em qualquer idioma de tal forma que qualquer criatura finita possa realmente entendê-la? Uma frase infinita não esmagaria qualquer homem finito? De fato, isso é verdade. É por isso que os teólogos costumam dizer que Deus deve balbuciar para nós. A sua palavra para nós é absolutamente verdadeira, mas precisa ser dividida em pedaços muito pequenos para que possamos entender,
Assim como os pais ensinam os filhos a falar, ensinando-os a imitar sons muito breves. Deus é o Pai perfeito e nos falou na Bíblia para que ela possa ser tanto leite para os simples quanto alimento para os sábios. 1 Pedro 2:2, Hebreus 5:13 e 14. Dessa forma, o homem pode pensar os pensamentos de Deus, segundo ele, mesmo sendo uma mera criatura. Outra pergunta que você pode fazer é sobre como um Deus imutável pode falar no tempo. Isso não significaria que Deus começou a falar e depois terminou de falar? Você pode perguntar a mesma coisa sobre Deus agir na história. Isso não implicaria em uma mudança em Deus? A resposta é que todas as revelações de Deus no tempo se dão no tempo apenas para nós, que estamos limitados por ele. Pense no nascer e no pôr do sol. Na realidade, ele não está se movendo. Nós é que estamos nos movendo no espaço. Acrescente a isso o fato de que a luz realmente carrega em si todas as cores do arco-íris, mas são necessárias certas condições para dividir a luz, o que nos permite ver as diferentes cores. Todas as cores estão sempre presentes, mas nem sempre podemos vê-las. Mas às vezes o sol aparece enquanto está chovendo e podemos ver todas as cores fluindo pelo céu. Talvez você já tenha visto a mesma coisa com um prisma antes. A revelação de Deus para o homem é parecida com isso. Deus não muda. Ele é sempre quem ele é e sua palavra é sempre a mesma. Fundamentalmente, Deus tem apenas uma revelação, uma palavra, um verbo que é Jesus, o nosso Emanuel. Mas à medida que a história se desdobra, aspectos distintos da sua palavra, que é a sua luz, se tornam audíveis ou visíveis para nós e realmente impactam a história. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João 1, de 1 a 3 e também versículo 14. Os primeiros cristãos passaram várias centenas de anos estudando cuidadosamente as Escrituras, tentando explicar como o Verbo Criador infinito se tornou carne e habitou entre nós. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., redigiu uma fórmula muito bem escrita. Os pais da igreja insistiram que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, uma pessoa com duas naturezas completamente únicas. Ele é o Deus criador e um homem criado. No entanto, os pais da igreja insistiam que essa união de naturezas, o que os teólogos chamam de união hipostática, não é uma mistura ou confusão dessas duas naturezas. A distinção entre o Criador e a criatura não é de forma alguma anulada pela união. Em vez disso, Jesus Cristo de Nazaré é o testemunho permanente dessa grande distinção Criador-criatura e, ao mesmo tempo, é a plenitude da revelação de Deus para nós, o único mediador entre Deus e o homem, a única ponte sobre o abismo. Tudo isso leva a três conclusões finais. A primeira é o fato de que a salvação deve ser inteiramente realizada por Deus. O abismo entre o Criador e a criatura era infinito no início e, portanto, sempre foi uma estrada de mão única. Mas o pecado tornou isso ainda mais evidente. O pecado é literalmente dar as costas a Deus, afastando-se de sua bondade e glória em ousadia e rebelião resolutos. De fato, Paulo diz que o nosso estado natural é estar mortos em nossos pecados, Efésios 2:5. Nós não estamos nem mesmo do outro lado do abismo agitando uma bandeira branca para tentar chamar a atenção de Deus. Estamos do outro lado do abismo, a 7 palmos debaixo do chão, e gostamos de estar lá. A salvação é inteiramente obra de Deus, não apenas porque ele atravessou o abismo na encarnação de Jesus,
mas também porque ele teve de nos tirar de nossas sepulturas e nos trazer de volta à vida. Enquanto ainda éramos inimigos, Cristo morreu por nós e nos reconciliou com Deus. Romanos 5:10. Cristo veio por nós e nos levou para a casa do Pai. Deus faz tudo do começo ao fim, e não há outra maneira de fazer isso. Somente o infinito Deus Criador poderia atravessar o abismo e fazer com que pecadores finitos se reconciliassem consigo mesmo. E, dado o fato de que Deus não precisa de nós, isso significa que tudo se deve à sua graça. Se você está acompanhando o raciocínio de perto, tudo o que abordamos também tem implicações enormes na forma como você precisa pensar sobre como Deus planejou a nossa salvação e a do mundo. Lembre-se da simplicidade de Deus. Ele não tem partes ou processos. Ele é perfeito em todos os sentidos. Deus não muda. Isso significa que ele não descobre as coisas. Ele conhece todas elas imediatamente. Isso quer dizer que Deus conhecia absolutamente todos os detalhes do universo, do início ao fim, até os níveis molecular e atômico, antes dele dizer: haja luz. Ele sabia do pecado de Adão, sabia que Jesus viria e conhecia de nome a todos aos quais salvaria. Os teólogos chamam isso de presciência e predestinação, e é o que a Bíblia ensina claramente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, versículos 29 e 30. Frequentemente, as pessoas ficam confusas com essa doutrina porque não entenderam realmente a distinção Criador-criatura. A objeção mais comum é que, se a vontade soberana de Deus predestina todas as coisas, a liberdade do homem é anulada, transformando o mundo em uma máquina fatalista e as pessoas em fantoches. Mas isso só acontece se você achar que os nossos círculos estão fundidos, se você achar que Deus interage com a sua criação como uma versão realmente grande de nós. Mas, como nós já vimos, em aspectos muito importantes, Deus não se parece em nada conosco. Como o infinito interage com o finito? Na verdade, não interage. Ele sustenta o finito. Ele dá vida ao finito. É verdade que, se Deus fosse apenas uma baleia azul muito grande e nós fôssemos peixinhos no grande oceano do ser, então a soberania absoluta de Deus seria simplesmente coerção. Mas e se nós considerássemos que Deus é mais parecido com o oceano? De fato, ele é muito mais glorioso do que isso. Ele é mais como o autor de nossa história, o compositor da nossa sinfonia, um artista brilhante, e nós, uma mancha microscópica de tinta em sua tela gloriosa. Por fim, tudo isso tem implicações práticas enormes. Considerar a distinção criador-criatura, mesmo que de forma superficial, fará com que você se sinta muito, muito pequeno. Ela deve fazer você se sentir humilde. Também deve fazer com que você tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os homens que temem a Deus não temem as maquinações dos homens. Os homens e nações mais poderosos, e até mesmo as forças da natureza, ainda são pequenos grãos de poeira, como nós, em nosso pequeno círculo ao lado da infinita grandeza de nosso Deus Criador. Esse entendimento também nos leva à obediência. Deus é bom e justo. Toda glória, majestade, alegria e prazer são encontrados nele e em nenhum outro lugar. Ele é a plenitude da realidade. Somos imagens tênues de sua glória, crescendo mais e mais na imagem sólida de Cristo. Toda tentação ao pecado é a oferta de alguma ilusão vazia. A luxúria, a ganância, o jogo de poder é uma miragem. Deus é a plenitude da sabedoria, da beleza e do poder. Em sua presença, a plenitude de alegria. À sua destra,
prazeres para sempre. Salmo 16, 11. O que você gostaria de ter? Uma ilusão momentânea ou a coisa real para sempre? Tudo isso ressalta porque somente Deus é digno de nossa adoração. Ele é o nosso Rei, ele é o nosso Redentor, o primeiro e o último. E não há nada nem ninguém além dele. Isaías 44, 6. E quando você considera esse Deus, o Criador de todas as coisas, e o fato de que ele se importa com o homem, isso nos leva a adorar e louvar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pergunta número um: qual é o objetivo da ilustração dos dois círculos? Resposta: o objetivo é enfatizar o fato de que não há sobreposição entre o ser de Deus e toda a criação. Nós vivemos em esferas totalmente diferentes. Segunda pergunta: o que é totalmente inadequado na ilustração dos dois círculos? Resposta: o que é totalmente inadequado nela é o fato de que Deus é infinito e não tem limites, e não pode ser retratado em nenhum sentido como um círculo muito grande. Terceira pergunta: o que os teólogos querem dizer com a simplicidade de Deus? Resposta: os teólogos dizem que a simplicidade de Deus se refere ao fato de que ele não tem partes ou processos, ele não muda, ele é sempre quem ele é em absoluta plenitude. Quarta pergunta: como Deus transpôs a distinção entre o Criador e a criatura? Resposta: Deus atravessou esse abismo por meio da revelação. A revelação natural na criação, a revelação especial na Bíblia e tudo por meio de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Quinta pergunta: como o Criador infinito pode falar de tal forma que as criaturas finitas possam entender? Resposta: Deus criou os seres humanos à sua imagem com a capacidade de usar a linguagem e a razão, mas ele condescende para conosco e balbucia, falando de forma que as pessoas possam ouvi-lo, entendê-lo e conhecê-lo. Sexta pergunta: como a luz do sol pode ilustrar como Deus fala ou age na história, permanecendo sempre o mesmo? Resposta: assim como se diz que o sol nasce e se põe, mas é a terra que está em movimento, Deus também permanece fixo, mas sua palavra chega até nós discretamente ao longo do tempo, na história. Da mesma forma, assim como a luz carrega em si todas as cores do arco-íris e somente condições específicas nos permitem ver as várias cores, assim também diferentes circunstâncias históricas nos revelam a palavra e as ações de Deus. Sétima pergunta: qual é a única palavra, o Verbo de Deus para todos os tempos? Resposta: a única palavra, o Verbo eterno de Deus, é Jesus Cristo. Oitava pergunta: o que é união hipostática e o que o Concílio de Calcedônia disse sobre isso? Resposta: a união hipostática é como os teólogos descrevem o fato de que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem em uma só pessoa. A fórmula diz que essas duas naturezas estavam unidas na única pessoa de Jesus Cristo, sem confusão e mudança, e a distinção entre essas duas naturezas não é de forma alguma anulada pela união. Nona pergunta: qual a implicação da distinção Criador-criatura com relação à salvação? Resposta: a distinção Criador-criatura implica que a salvação é realizada inteiramente pelo próprio Deus. Isso é verdade simplesmente em virtude do abismo infinito que somente o Deus Criador pode transpor para alcançar suas criaturas finitas, mas é duplamente enfatizado pelo fato de que todos os homens estão agora mortos em seus pecados. A salvação é uma obra de Deus do início ao fim e, portanto, é inteiramente pela sua graça. Décima pergunta: o que a distinção Criador-criatura nos ensina com relação ao plano de Deus para a salvação?
Resposta: se Deus existe além do tempo, é imutável e onisciente, então ele conhecia cada detalhe de toda a história, inclusive quem ele salvaria antes de dizer: haja luz. Portanto, cada detalhe da história, incluindo a salvação de cada indivíduo, foi conhecido de antemão e predestinado antes de todos os tempos. Pergunta número 11: como a distinção criador-criatura nos ajuda a responder às objeções comuns à predestinação e à soberania de Deus? Resposta: as objeções comuns à doutrina da predestinação e da soberania de Deus vêm do fato de imaginarmos que Deus é apenas uma versão maior de nós. Portanto, sua vontade e seu poder parecem coagir a história, transformando as criaturas em fantoches. Mas se a natureza de Deus está infinitamente acima e além de nós, então não se trata de nada parecido e é mais próximo de um autor e uma história, um compositor e uma sinfonia, ou um artista e uma obra de arte. Pergunta número 12: qual é o resultado prático da doutrina da distinção criador-criatura? Resposta: o resultado prático da doutrina da distinção criador-criatura é a profunda humildade. Somos muito pequenos comparados a Deus. Ela também nos ensina a temer a Deus e a obedecê-lo com alegria. Ele é a plenitude da bondade e da alegria, e o pecado apenas leva à decepção. Também nos ensina a louvá-lo e adorá-lo. Ele é digno e nada mais em toda a criação o é.